Olá, queridos, tudo bem com vocês? Você está mais uma vez com Marta Pinto. Este é o Cristão Bem Resolvido. Seja muito bem-vindo por aqui. Eu já estava com muitas saudades. Isso eu não posso estar muito tempo sem gravar vídeos porque eu começo a sentir um nozinho, um aperto. Vai um beijinho aí para cada um e vamos começar mais um estudo sobre o caráter de Cristo. Finalmente eu consegui separar um tempinho para podermos fazer essa aula. E hoje nós vamos falar sobre a nossa atitude diante do tratamento de Deus. Hoje nós vamos aprender aqui duas coisas extremamente importantes, que é entendermos o que é que Deus, qual é o objetivo, o que é que Deus quer quando nos coloca numa situação para nos colocar à prova e como é que nós devemos reagir, o que é que Deus espera de nós. Já sabe. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, comenta, compartilhe com os seus amigos. O objetivo aqui é abençoar vidas. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo também. Um grande abraço para si. Será sempre muito bem tratado, muito bem recebido aqui nesse canal. Um grande abraço e espero que goste do conteúdo. Queridos, hoje nós vamos falar sobre esse tema. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor. Eu já estou a ser muito objetiva, para o vídeo não ficar cansativo, não é? Nós vivemos a geração micro-ondas, então tem que ser tudo muito rápido. Então vamos lá, eu não quero estar aqui a estender muito mais o nosso time, ok? Gênesis 1, 26 diz assim: Então disse Deus, estamos a falar do princípio da criação, do princípio de todas as coisas, ok? Então no princípio de todas as coisas, nós conseguimos perceber que quando Deus criou o céu, quando Deus criou, formou, aliás, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, portanto, com certeza, pelo aquilo que nós interpretamos, já existiria com certeza a terra, mas sem forma e vazia. Então Deus preencheu a terra, aonde começa então aqui o desenvolvimento da criação do mundo, da terra, do que é que Ele colocou na terra. E ele colocou dois seres, duas almas viventes na terra. E o primeiro ser que ele criou foi Adão. E a palavra do Senhor diz assim, façamos, no versículo 26, ele fala aqui no plural. É que infelizmente muitas pessoas, quando estão a ler um texto, um versículo da Bíblia, elas não analisam as frases. O que é que significa palavra fazer, eu faço alguma coisa, ok? Sinônimo de fazer, praticar alguma coisa, mas aqui está no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominê-lo sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, nós temos aqui duas palavrinhas-chave que eu gostaria de analisar com vocês. O que é que significa a palavra imagem? Porque quando Deus criou o homem, Ele já estabeleceu uma linha de caráter no homem. Porque Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Vamos falar aqui um pouquinho de gramática. O que é que significa imagem? Imagem é o substantivo feminino de uma representação de uma pessoa, uma coisa, pela pintura, escultura, desenho, imitação, cópia, pequena estampa. Enfim, imagem é o visual de um objeto, ou seja, a nossa fisiologia, a nossa forma, o nosso corpo é semelhante ao de Deus, ok? Portanto, nós somos criados à imagem. Deus tem a mesma coisa. Aqui aquilo que dá literalmente a entender. Isto não é nenhum tipo de heresia, não. Passamos o homem à nossa imagem. Significado de imagem é exatamente a questão da fisionomia da pessoa. Ok? O físico da pessoa. E o que significa semelhança? Nós precisamos entender isso aqui. Porque quando nós analisamos estas duas pequenas palavras, elas vão fazer luz no sentido daquilo que nós vamos estudar aqui. E então a semelhança não é nada mais nem nada menos
que a qualidade ou característica semelhante entre coisas, seres, ideias. Aqui já estamos a falar de outro tipo de analogia. Estamos a falar de que aponta para a aparência também. Tem a ver com, já estamos a falar aqui a semelhança. Nós estamos a falar aqui sobre alguns pontos que já representam, já que significam o caráter. Ok? É muito importante imitar. Isso é a semelhança. Mas a palavra imagem é o reflexo de alguém, é sermos o reflexo de alguém, a semelhança de alguém, ainda mais, além do reflexo, ter as outras coisas também, como o comportamento dessa pessoa. Então, no princípio de todas essas coisas, no princípio da criação, aliás, durante a criação, Deus estabeleceu já o caráter do homem. Isso não é coisa que nós estudamos só no Novo Testamento. Isso é coisa que foi feito desde o princípio de todas as coisas. Então, nós estamos a tratar aqui de um assunto que, quando nós temos a plena noção de quem é Deus na nossa vida, e quando eu aceito Jesus na minha vida, aquilo que nós já estudamos sobre os condutos da escala de valores e assim sucessivamente, nosso velho eu, o nosso velho caráter, ele tem que morrer. Para que nasça então um novo caráter, semelhante ao quê? O que Deus foi tão bom para que não houvesse dúvidas, que nós vimos exatamente, nos espelhamos em Jesus. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós e Ele aproveitou Jesus teve a oportunidade de poder estar aqui na Terra e praticar para que possamos ser semelhantes a Ele. Porque aqui no início do livro de Gênesis, daquilo que nós acabamos de ler aqui, é escrito no plural. Pai, Filho e Espírito Santo. São a mesma coisa. A Trindade. Então, o que é que acontece? Ele envia alguém que faz parte da Trindade para a Terra para praticar. Não só ficar pelas palavras, mas praticar. Isto significa que nós não podemos tão somente estar aqui. Eu, Marta, eu não posso estar aqui só a falar sobre esse assunto. Eu tenho que praticar. Então, isso é muito importante. Então, Deus envia Jesus para citar o exemplo para que possamos ser a semelhança desse caráter. A semelhança de Jesus, a semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Perdão. Eu espero que você tenha entendido essa pequena introdução, que é muito importante para que nós possamos entender. Porque quando nós estamos a falar de caráter, meus queridos, nós estamos a falar de um comportamento que exige de nós tamanha responsabilidade. Nós não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus se nós não praticarmos o que está na palavra de Deus. Não adianta, porque isso é uma pura ilusão para a minha e para a sua vida. Então Deus, é claro que à medida que nós vamos praticando, vamos adotando essa nova natureza, esse caráter de Cristo, não é assim? As pessoas falam o caráter de Cristo porque Ele veio à Terra dar a semelhança, o exemplo. Ele veio praticar, mostrar como é que na verdade, o que é que Deus estava a falar ali. Para que não haja dúvidas, você não tem para onde fugir. Não são as suas opiniões, não é aquilo que você quer, não é aquilo que você acha. É aquilo que Deus manda fazer. E depois, mais tarde, nós estamos agora na sexta lição do caráter de Cristo. Já vamos terminar a lição e nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. Porque não dá para ser um cristão, e neste caso bem resolvido, e atenção, este canal tem este título, mas não significa que eu seja bem resolvido em tudo. Nem tão pouco, mais ou menos, isso é um desafio para mim mesma. Notinha de rodapé. Mas eu quero que você entenda claramente, eu quero saber. E quero que você me diga, se você quiser e que está desse lado, me diga como é que você tem agido e qual tem sido a tua linha de pensamento quando estamos a falar de caráter de Cristo. Porque talvez você até então não tenha ouvido falar sobre coisinhas tão pequenininhas. O diabo não vai colocar palavras, coisas à tua frente para que você não tenha
não vem. O diabo quer coisas pequenininhas para você tropeçar. Ninguém tropeça numa pedra grande. Existem aqui, de facto, 3 palavras, somente num versículo, que destacam toda a diferença do que significa verdadeiramente o caráter de Cristo. Façamos, ele está a falar no plural, e fala aqui de 2 palavras, imagem, que representa que temos que ser a imagem dele. Façamos o homem à nossa imagem, nós somos imagem de Deus. Deus é um ser como nós, só que é um ser glorificado. Conforme a nossa semelhança está relacionada com vários fatores. E ele está a falar aqui de caráter. Pode ter a certeza disso. E como é que... E claro, nada é perfeito. Deus, quando você adota o caráter de Cristo na tua vida, você vai ter muito pano para manga, porque isso não é uma coisa fácil de praticar. Isso é, de facto, algo que nós vamos aprendendo. É uma escola. Mas sim, é a escola do caráter. Como o pastor Otton tem. É o título da igreja, é a escola do caráter. Porque não tem como você e eu sermos chamados de cristãos, independentemente de que denominação você faça parte, ou idade de denominação, não tem. Cristão significa ser pequeno Cristo. Não tem como você ser semelhante a Ele, imagem dele, com um comportamento completamente oposto àquilo que Ele veio representar aqui na Terra. Qual tem sido eu, Marta, a minha postura diante das dificuldades, de forma a ser aprovada na minha escala de valores, olhando para mim própria, porque a Bíblia diz, se examine-se o homem a si mesmo. Você precisa de parar para se examinar. Você precisa de olhar para o espelho e ver a sua imagem. E você precisa saber se essa imagem está idêntica àquilo que foi exigido aqui no versículo 26. Você precisa de ter uma discussão consigo mesmo. Não é com Deus que você vai discutir. Porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra principados, potestades, hostes celestiais da maldade, que vão fazer de tudo para você não praticar esse caráter. Será que você tem feito esse exercício? Será que você tem olhado ao espelho e tem discutido com você mesmo? E perguntado, o que é que eu tenho feito para ser igual a Jesus? E quando nós vamos falar acerca das características de Jesus, nós vamos ver que são características muito difíceis. Você vai ver aquilo, atenção, não fica por linhas. Jesus praticou isso. É muito mais do que um simples livro. É muito mais do que simplesmente linhas e palavras. Poesia. A Bíblia é um livro para ser praticado. Se você não praticar a palavra de Deus, você nunca vai conhecer a Deus. E para praticar, para termos uma atitude, a atitude que Deus espera de mim, para eu, Marta, para ser uma pessoa bem-sucedida e corresponder àquilo que Deus quer na minha vida, eu tenho que praticar. Eu tenho que literalmente ler a palavra de Deus. Eu tenho que estar em constante oração. Eu tenho que lutar contra a minha carne para poder destacar. E acaba por ser, depois isso é um estilo de vida que vai se destacar na tua vida. E cada vez mais vai sendo menos difícil. Mas você vai precisar de subir os primeiros degraus que te vão custar muito. Eu lembrei-me agora de repente neste fim de semana eu tive uns momentos fantásticos lá na minha igreja. Tive um retiro de saúde na minha igreja. Nós fomos para um lugar onde era tudo saudável. E nós fizemos algumas caminhadas. Só que a Dona Marta não está em plena forma, né? E como vocês sabem, eu ainda tenho um bocadinho de peso a mais. E quando eu comecei, o meu pastor falou assim, nós vamos fazer aqui uma caminhada. E aquilo para mim não foi uma caminhada, aquilo foi uma montanha-russa, porque nós fomos para dentro de um bosque, lá num sítio, íamos ver umas cascatas, e aquilo era extremamente cansativo, porque nós tínhamos subir, descer. Sei que eu digo que era a montanha-russa. Mas os primeiros degraus foram dificílimos. Quase que morri. Meus irmãos até brincavam comigo quando eles cantavam assim, e quando enfim chegar a hora, quando eu estava muito mal.
E eu, está amarrado, eu repreendo essas palavras, eu vou viver. Mas os primeiros degraus foram muito difíceis. Quando eu digo a primeira subida, a segunda subida, aí vinha a descida, e assim sucessivamente ia melhorando. E nesta questão da prática da palavra de Deus, praticar alguma coisa que Deus nos exige, é mesmo assim. Porque nós temos o quê? O que é que aconteceu ali? Um choque. Eu não estava em forma física para fazer aquela caminhada. E eu tive que exercitar o meu corpo e o meu corpo combatia contra aquilo que eu queria fazer. Então isto é realmente aquilo que nós temos que praticar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu quero ser parecido com Jesus, eu tenho que dizer não à minha carne. Eu tenho que praticar. Eu não posso ficar no meio do caminho. Eu tenho uma escadaria para subir até lá acima. Queridos, acordem, em nome de Jesus. Não adianta, não vale a pena, que eu vejo muitas pessoas falar, que as pessoas falam muito, mas eu vejo pessoas a praticar zero. Porque na hora de dar a outra face, ninguém dá. Na hora de dar a outra face, ninguém dá a outra face. Cadê a outra face que Jesus manda dar? Ai, mas ele era Jesus. Não. Ele era 100% homem e 100% Deus. Nós somos o que nós ingerimos. Se nós temos uma palavra chula, desculpem o termo da expressão, palavras que não edificam, se nós somos agressivos, se nós somos espontâneos, se nós somos amargos, se nós somos rudes, nós não temos o caráter de Cristo na nossa vida. Isto não é ter o caráter de Cristo na minha vida. Porque isso é sinónimo de eu não estar a praticar aquilo que a Bíblia manda fazer. Para verdadeiramente eu ter o meu coração aberto e pedir para o Espírito Santo me ajudar. Você não vai fazer o trabalho sozinho, não. Você precisa do Espírito Santo. Porque senão você vai ficar a bater contra uma parede e você não vai sair do caminho. É o mesmo que você estar a querer subir o primeiro, o segundo, o terceiro degrau e tem uma corda que te puxa, o diabo te puxa constantemente e você não consegue andar nos outros degraus acima. Vamos parar com essa ilusão, porque isso é uma vergonha. Isso é beabá. Isso é aprendizagem de escolinha de criança. Nós precisamos acordar. Se nós queremos entrar lá no céu, nós não podemos entrar de qualquer jeito. Nós temos que ser pessoas parecidas à imagem e semelhança de Deus. Já foi explicado aqui, não vou repetir. Características do que é que eu posso fazer, quais são as minhas atitudes, o que é que Deus espera de mim. Será que você é uma pessoa que tem e ora constantemente? Tiago 5,13 está escrito. Para trabalho de casa para si. Eu tenho que contrir, eu tenho que ser uma pessoa que venha contrir. 1 Pedro 4,19, trabalho de casa para você ler, você tem que ler a Bíblia. Eu tenho que refletir antes de falar, eu tenho que dominar a minha... Não, espera aí. Eu tenho que refletir. Hebreus 12:3. Eu tenho que louvar a Deus. Eu tenho que ser uma pessoa, da minha boca tem que sair louvor. Eu tenho que suportar as circunstâncias. Em relação ao louvor tem o Salmo 74, 21, versículo 21. Suportar as circunstâncias. E tem que ter disposição para a mudança. Muitas pessoas começam a caminhada cristã dizendo que querem adotar o caráter de Cristo, mas não querem. Não estão dispostas a pagar o preço, não querem... Eu não tenho que mudar nada. Você não está convencido da mudança, você não chega lá. Aqui a situação é muito simples, nós estamos a falar de salvação. E isso são princípios muito importantes que te vão dar a salvação, a vida eterna. Ah, mas o caráter salva alguém? O caráter não salva ninguém, porque nós somos salvos pela graça. Porém, nós temos que entender que Deus exige de nós, filhos, comportamentos que Ele espera de nós. Porque nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então, como é que eu, Marta, tenho representado o Evangelho perante as outras pessoas? Com o meu testemunho,
com o meu caráter, com as minhas ações, com as minhas atitudes. E quando eu erro, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que lavar aquela mancha instantaneamente. Porque senão essa mancha vai criar uma raiz chamada a raiz da amargura. Nós um dia vamos falar sobre isso. Mas eu quero dizer, querido, que você precisa entender que se você não estiver disposto a mudar aquilo que não é aquilo que você acha, é aquilo que a Bíblia diz. Lucas 6,46. Falamos isso ontem no culto. E diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Pratica. É pela prática. Não adianta, é pela prática. É pela prática, não adianta nós queremos fugir. É pela prática, não adianta você não praticar a palavra, não adianta nem você pedir perdão se dentro de você não se perdoa nem a você mesmo e nem recebeu o perdão de Deus. Como você vai perdoar um irmão se você nem se perdoa a si mesmo? Você está preso, presa. Tem que acordar em nome de Jesus. Está na hora de acordar, queridos. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Vamos ler aqui. Ai, irmã Marta, mas isso aí, essas palavras de Jesus estão fora do contexto. Não. Agora vamos ver porque é que Jesus falou, não pratiqueis o que vos digo. A semelhança de um caráter de Cristo é exatamente aquilo que ele discutia com eles no versículo, a começar pelo versículo 27. Versículo 27, Lucas 6, está escrito: mas a vós que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Repito, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Ai, não concorda? Então não pode, então não é cristão. Não pode ser um cristão. Isso é o princípio mínimo de alguém que tem, de uma pessoa, de alguém que foi criada à imagem e semelhança de Cristo e quer praticar isso. Isso é muito difícil. É difícil, mas você tem que admitir que é bíblico. Está dentro do contexto. Mas vós que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazer bem aos que vos odeiam. Então, meus queridos, prestem muita atenção. Se alguém te fez mal, faça o bem. Se alguém te fez mal, pratique o bem a essa pessoa, não deseje o mal a essa pessoa. Porque isso é bíblico, isso é caráter. Ok? Bendizei os que maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ai. Cada vez vai doendo mais. Mas eu tenho que falar, queridos. Porque nós estamos a estudar estamos a estudar, a fazer este estudo de caráter de Cristo e tem algumas coisas aqui que vai mexer com a vossa estrutura. Mas não é comigo que você tem que bater. Não é com Deus que você tem que bater, é com você mesmo. É você que tem que estar disposto à mudança. É você que tem que ter disposição para a mudança. Bendizei os que os maldizem. E orai pelos que vos caluniaram. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. E ao que houver tirado a capa, nem a túnica recusas. Difícil, né? Mas é bíblico. Tem gente que arranja o pretexto e a desculpa. Não arranjes pretexto, tem de praticar. Comece por um bocadinho. E você vai entender que as suas justificações para não praticar o que está aqui são literalmente uma vergonha para a comunidade, para a sociedade cristã.
É muito importante nós entendermos isso. E dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não o tornes a pedir. Como é que nós nos temos posicionado em relação a este tipo de coisa? Isto é que o Senhor realmente exige de mim e de ti. São estas atitudes. É difícil? Muito. Mas se você não exercitar, você vai continuar no mesmo. Você nunca vai mudar. Se você não começar a subir os primeiros degraus, primeira situação, você tem que ter predisposição, disposição para a mudança. Porque senão você vai ficar ali, tenta subir o primeiro, você sobe 3 ou 4 para trás. Eu já expliquei aqui, volto a dizer, a mudança de caráter em Cristo, aplicar o caráter de Cristo na nossa vida, é não nada mais nem nada menos do que lutar contra a nossa própria carne. Então não vá discutir com Deus. Não venha discutir comigo. Nem com a Bíblia, que é sagrada. Pratica. Discuta com você mesmo. Tenha um diálogo com você, olhe-se no espelho. Pegue na Bíblia e diz assim, Marta, na Bíblia está escrito isto. Na Bíblia está escrito exatamente assim. E como vós creis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amar, Marta, e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os perdoadores. Também os pecadores amam os que vos amam. Querido, isto é muito difícil. Você precisa entender que você está numa batalha espiritual contra você mesmo. O diabo não quer que você pratique tais coisas, porque isso aponta para santificação. Você tem que ser uma pessoa separada. Deus te deu o nome por santo quando você se tornou um cristão. Então você santo significa ser separado. A partir daí você tem que lutar e tem que ter essa predisposição para a mudança. Então é isso que Deus espera de mim e de você. Quando as circunstâncias, quando vêm as provações e as lutas, os desertos, você precisa de estar preparado para oficialmente praticar e exercer o caráter de Cristo. Eu quero que você entenda muito bem o que está aqui escrito. Porque o Senhor também diz aqui, Ele sempre que nos exige alguma coisa, Ele também nos dá uma recompensa. Olhe-se ao espelho e diga assim, eu vou falar para mim, Marta, amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem e emprestai sem nada esperares. E será grande o teu galardão, Marta. E sereis filhos do Altíssimo, vais chamar filha do Altíssimo, Marta, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Marta, sede misericordiosa, como também o vosso Pai é misericordioso para ti. E nós queremos a misericórdia de Deus? Então como que nós não conseguimos ser misericordiosos com os nossos irmãos? Marta, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltai-vos-ão. Vou ficar por aqui. Leia a partir do versículo 27 por adiante e você vai entender aquilo que nós estamos a falar. E por isso eu digo, e quando as pessoas chamavam, os discípulos chamavam Senhor, Senhor, ele olhava para trás, como vocês podem me chamar de Senhor se vocês não praticam aquilo que eu digo? Você precisa de entender que é isto que Deus espera de mim e de ti. E possamos ser pessoas assim, com um caráter literalmente à imagem e semelhança de Cristo, que foi enviado por o próprio Deus para morrer por mim e por você, pagar um preço. Ainda deixou uma escola. Ele abriu uma escola enorme. Estamos a infantizar, ok? Ele abriu, ele praticou, ele discipulou, ele ensinou. Ele podia ter curado muito mais, ele podia ter expulsado muito mais demónios. Mas o maior investimento que Jesus fez foi fazer discípulos com a prática. Porque Jesus podia tão somente abrir a Bíblia e começar ali a falar. Não, mas ele praticou. Eu quero ver como é que alguns irmãos conseguiriam lavar os pés dos seus irmãos dentro da igreja. Lá na minha igreja, nós na Santa Ceia fazemos o lava-pés.
E o lava-pés, geralmente, que a gente faz é em pessoas que a gente não conhece. Ou então pessoas que é um desafio, por assim dizer. O objetivo é esse, é quebrar o gelo. Você está disponível para fazer isso? Isso é bíblico. Está na Bíblia. Se você começasse a praticar essas coisas, você caía com a tua cara no chão. Porque você iria se lembrar das práticas que Jesus fez. Jesus lavou os pés de Judas. Não venha dizer que não pode ser tolerante por isto, por aquilo. Não! Você foi chamado para ser a imagem e semelhança de Deus. Com Deus não há meio termo, é sim, sim, não, não. Ou você tem uma disposição para a mudança, ou você não é um verdadeiro cristão. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e espero que você tenha entendido o que é que Deus espera de ti quando Ele te dá um momento de luta, de prova para você realmente. O que é que Ele espera da tua vida e eu espero que você escolha surpreendê-lo pela positiva. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijinho. Vou ficar por aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijinhos. Até lá.